Eu sou a Lorena de Pauli, eu sou doutoranda em História Ambiental Global na Universidade Federal de Santa Catarina. O meu trabalho de pesquisa, ele se concentra na história do abastecimento de água de Curitiba. Tem como orientação a professora Eunice Sueli Nodari e a co-orientação do professor Fábio Morales. Em 2017, eu publiquei o livro Uma História Ambiental dos Mananciais da Serra, o abastecimento de água para Curitiba, de 1870 a 1929. Esse trabalho é o resultado da dissertação que eu defendi em 2008 na Universidade Federal de Santa Catarina também. O livro documenta a história do abastecimento de água de Curitiba desde o século XIX até a década de 1920. Nesse livro, eu observo como a cidade cresceu, como a população cresceu e como isso afetou a demanda de água, a economia e a política, revelando um processo socioambiental complexo em torno do lugar Mananciais da Serra. Agora, no doutorado, eu estou com a mesma temática, abastecimento de água, com o mesmo objeto de estudo, Mananciais da Serra, porém, eu ampliei temporalmente a pesquisa e vou estudar Mananciais da Serra e o abastecimento de água de Curitiba naquele lugar, desde o início do século XIX até o início do século XXI. No terceiro ponto do nosso minicurso, Possibilidades Metodológicas da História Ambiental, eu vou apresentar a história ambiental a partir do conceito de paleoterritório e de populações tradicionais, como uma possibilidade metodológica de análise da floresta atlântica brasileira, vendo a floresta atlântica brasileira como um documento histórico. Eu também vou apresentar estudos sobre Mananciais da Serra, como um exemplo de se fazer a história ambiental através da leitura da paisagem, aliada a outras fontes históricas, como mapas, fotografias, fontes oficiais e registros cartoriais. Gostaria de colocar alguns pontos sobre a história ambiental, alguns pontos bem objetivos, porque vocês já estudaram, já foram apresentados a história ambiental nos tópicos 1 e 2. Ela chegou nas academias brasileiras por meio da tradução do artigo Para Fazer História Ambiental, de Donald Worster. Esse texto foi traduzido em 1991, e o original dele foi publicado em 1988. Esse artigo, juntamente com o livro A Ferro e Fogo, do Warren Bean, forneceu uma geração de historiadores ambientais formados nas primeiras décadas dos anos 2000, um modelo de referência teórica e metodológica para os trabalhos produzidos nas universidades brasileiras. Atualmente, a história ambiental é considerada um campo historiográfico e institucional, consolidado em programas de pós-graduação, laboratórios de pesquisas, congressos, associações nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina. Aqui, na América Latina, nós temos a SOCHA, a Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental. Nesse ano de 2023, a SOCHA está completando 20 anos. Nesses 20 anos, a sociedade promoveu encontros, congressos, seminários periodicamente. A SOCHA conta com uma publicação acadêmica chamada ALAC. Vale a pena conferir. Um outro exemplo de como o campo da história ambiental é institucionalizado e consolidado é o LABIMA, o Laboratório de Imigração, Migração e História Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse laboratório, há uma produção extremamente relevante para a história ambiental brasileira, especialmente no sul do Brasil. Alguns historiadores entendem que a história ambiental é uma abordagem ou uma perspectiva da disciplina histórica. O professor Elibergo de Carvalho argumenta que a história ambiental não é um campo da disciplina histórica. Ele destaca que, se fosse um campo, seria como se a história ambiental fosse a história de quase tudo, da mesma forma que a história social, pois de tão abrangente se torna difícil de marcar os seus limites. Por quê? A história ambiental não tem um instrumental teórico e metodológico para tal. Então, a história ambiental não pode ser feita sem a contribuição, sem esse instrumental teórico e metodológico das outras histórias. Podemos observar nos trabalhos de história ambiental que são muitas as aproximações com as outras histórias. Por exemplo, com a história do trabalho, a história das ciências.
a história da tecnologia, a história das migrações, a história da agricultura. Dentro dessas muitas histórias, os conflitos e as injustiças socioambientais são abordadas e explicadas por categorias como sociedade, classe social, raça e gênero. Um outro exemplo da história ambiental como uma abordagem é de John McNeill. Ele entende que a história humana nos tempos passados produziu mudanças de longo alcance e que, na prática, a história ambiental tem uma complexidade cultural e natural muito grande. E, por isso, são muitas as abordagens possíveis. Por ser tão complexa, a história ambiental é parte de um projeto interdisciplinar que inclui arqueólogos, geógrafos, historiadores, biólogos, agrônomos, veterinários, engenheiros florestais, sociólogos, antropólogos. A história ambiental não é uma metodologia. Para fazer a história ambiental, os historiadores têm uma infinidade de métodos já estabelecidos na ciência histórica, como a história oral, a história comparada, a microhistória, a história conectada. Ou seja, um trabalho de história ambiental pode definir a sua metodologia de acordo com a seleção das suas fontes, que vão construir o seu objeto de estudo. Essas fontes, como já foi visto lá nos tópicos 1 e 2, elas são as mesmas usadas para as outras áreas da história, com exceção, talvez, do trabalho de campo. Outro ponto importante é que a história ambiental não é uma temática, ela não é um recorte espacial, porque não basta que um objeto de estudos esteja relacionado à natureza para que esse trabalho seja de história ambiental. Em resumo, existem muitas histórias ambientais diferentes, pois não há uma definição única para a história ambiental. Isso ocorre porque ela é um campo interdisciplinar que estuda a relação entre humanos e o meio ambiente. Como resultado, a história ambiental pode ser abordada de muitas maneiras diferentes, dependendo do foco do estudo. Alguns historiadores ambientais podem se dedicar na história da exploração humana dos recursos naturais, enquanto outros podem se concentrar na história dos movimentos ambientalistas. E outros ainda podem se dedicar ao estudo das relações entre humanos e animais. Essa variedade de histórias ambientais pode ser vista na classificação feita por 3 autores. Donald Wurtzer define 3 níveis da história ambiental. Então, o primeiro são os ambientes naturais do passado, o segundo, o modo humano de produção, e o terceiro, a percepção, ideologia e valor. John McNeill define áreas de investigação da história ambiental. A primeira é a história ambiental material, segunda, história ambiental cultural e intelectual, e a terceira é a história ambiental e política. Henrique Leff define 4 vertentes da história ambiental: a história epistemológica da complexidade ambiental, a hermenêutica das narrativas da relação natureza-sociedade, a complexificação dos tempos na era da sustentabilidade, e a 4ª vertente trata da história ambiental, dos atores sociais, do movimento ambientalista e da abertura da história para a relação seres humanos e natureza. Paleoterritórios. O sufixo paleo quer dizer antigo, velho. Portanto, a definição da palavra é território antigo. Esse conceito foi proposto pelo professor Rogério Ribeiro de Oliveira. Esse conceito foi definido a partir do conceito de território, que são espaços vividos e apropriados pelas culturas humanas em diferentes tempos. Esses paleoterritórios são resultado da interação de seres humanos com o ecossistema, incluindo ocupação, uso e significação. Os paleoterritórios são espaços marcados pelas atividades humanas que nele ocorreram ao longo dos anos passados e são passíveis de serem identificados na paisagem atual. Eles são formados por uma variedade de elementos, incluindo vestígios arqueológicos, paisagens modificadas pelo ser humano, como campos, paisagens e florestas, e também por aspectos simbólicos, como mitos, lendas e tradições culturais. Um paleoterritório, portanto, são paisagens sobrepostas. São paisagens antigas dentro de uma paisagem atual.
são camadas temporais e espaciais. O professor Rogério, ele tem um trabalho muito interessante sobre a história do café no Vale do Paraíba. Em um dos artigos desse livro, ele mostra como o café era plantado no século XIX, nessas linhas verticais nas encostas. Hoje, o café não é mais plantado dessa forma, porque é um manejo da plantação que favorece a erosão, né? Toda a riqueza do solo vai por água abaixo, por causa das chuvas. Essas marcas, essas linhas da erosão, são encontradas na paisagem atual, lá do Vale do Rio Paraíba, onde foi um local de concentração de plantio do café no século XIX no Brasil. Nesses paleoterritórios, nós encontramos as populações tradicionais. Esses paleoterritórios, então, possuem uma diversidade de marcas deixadas por essas pessoas. E esses vestígios incluem atividades agrícolas de pequena escala, como extrativismo, pesca, mas também nós encontramos marcas, vestígios da monocultura. Esses povos tradicionais que viviam nesses territórios tinham um grande conhecimento dos recursos naturais e sabiam como manejar a floresta. Era um saber tradicional muito grande. Seu uso da floresta criou florestas secundárias biodiversas, que são hoje os remanescentes florestais que temos. Mas também deixou marcas destrutivas na floresta. Esses povos tradicionais, eles tinham uma noção muito definida do que era território, do seu território. Porque o seu lugar de moradia, de reprodução social e econômica, era ocupado por várias gerações. Então, era um local de identificação desse povo tradicional. Quando os historiadores trabalham com o levantamento de fontes sobre os povos tradicionais, é comum que haja uma restrição ou quase inexistência de documentos históricos. Isso ocorre porque os povos tradicionais geralmente não foram registrados na história oficial. Os historiadores, portanto, recorrem a fontes orais e à etnografia, mas também recorrem às fontes que os paleoterritórios nos apresentam. As experiências tradicionais, então, são o resultado da interação de seres humanos com o seu ambiente. Essas marcas humanas deixadas na floresta são a maior parte do período colonial, mas existem muitas marcas que são anteriores à chegada dos europeus na América, no Brasil, e que remontam à cultura dos povos originários. Esses povos originários deixaram, então, marcas na floresta que podem ser de 3 tipos: da cultura material, da cultura imaterial e da própria organização do ecossistema. Da parte da cultura material, nós encontramos vestígios físicos, como casas antigas, fornos, carvoarias, caminhos e estradas. As casas antigas, os fornos, geralmente são encontrados com vestígios de tijolos empilhados, que de tal forma nos mostra que ali era uma construção. As carvoarias e também a parte ali dos fornos, elas são identificadas também, além da parte física, pela cor do solo que fica no entorno delas. É uma cor diferente. E os caminhos e as estradas são visíveis, caminháveis ainda, em grande parte da floresta atlântica brasileira. Os sambaquis são aqueles vestígios dos povos indígenas que se encontram geralmente no litoral, mas também para o interior do Brasil, próximo a rios. Da parte da cultura imaterial, que inclui aspectos simbólicos, como o uso de plantas sagradas, a preservação de espécies, a domesticação de espécies e a transmissão de conhecimentos tradicionais em torno do manejo do seu local de moradia, ela é vista na floresta, por exemplo, com as figueiras centenárias, que são encontradas em áreas mais jovens, em florestas mais jovens. Então, essas árvores muito antigas eram árvores sagradas, são árvores sagradas para a cultura dos afrodescendentes.
e a parte da organização do ecossistema, que inclui a composição florística, a diversidade de espécies, a trajetória das espécies domesticadas por esses grupos, ela é também marca da presença humana. Nós podemos identificá-las através das palmeiras que foram trazidas da África, domesticadas para ser parte da cultura e da sobrevivência dos povos africanos que passaram a viver aqui escravizados. Então, essas marcas, elas são como um testemunho dessas culturas e da sua interação com o seu ambiente. Observando, então, os paleoterritórios ocupados por esses povos tradicionais que deixaram marcas na floresta atlântica brasileira, nós podemos dizer que a floresta, a paisagem, é um documento histórico. Porque nessa floresta nós encontramos culturas. A floresta é um local de grande diversidade cultural. E ela abriga vestígios de culturas que foram marginalizadas e invisibilizadas pela história. Porém, o solo, a fauna e a flora são memórias desses tempos passados. Eles nos contam a história dessas pessoas e como elas interagiam com o seu meio ambiente. As marcas que elas deixaram na floresta são, para nós, historiadores, novas fontes, para chegar, para encontrar, para acessar essas culturas invisíveis. Em síntese, a história ambiental é, pois, a história de histórias não ditas, e não somente porque a natureza não fala, e porque os pobres, os colonizados, os dominados e os vencidos foram silenciados, e sim porque a subjugação da natureza foi um processo silencioso, invisível e impensado. A história ambiental se converte, assim, em uma história de muitas vozes, da diversidade de interesses e visões, das quais emergem as narrativas propiciatórias de um processo de emancipação das formas dominantes de intervenção sobre a natureza. Henrique Levy. Essas vozes, essas histórias não ditas, esse processo silencioso, invisível, pode ser encontrado em Mananciais da Serra, como nós veremos agora. Mananciais da Serra é o lugar onde Curitiba foi captar água no início do século XX. Esse lugar fica aproximadamente 40 quilômetros de Curitiba, e ele foi descrito pelas fontes oficiais como um lugar inabitado. Porém, existe uma marca naquela paisagem, uma marca de um descampado que não regenerou, ali no meio da floresta atlântica, fincado na floresta atlântica brasileira, em Mananciais da Serra, que é uma marca que nós chamamos de a marca da invernada. Para a gente observar a transformação da paisagem de Mananciais da Serra, nós vamos seguir o caminho da Estrada Velha da Invernada, e essa marca que ela deixou. Mananciais da Serra teve 17 represas que foram construídas no início do século XX. A principal delas é a represa do Carvalho. Essas 17 represas captavam a água de Mananciais da Serra, e da represa do Carvalho, que era a maior e principal, essa água era enviada por meio de adutora por 40 quilômetros até o reservatório do Alto do São Francisco, em Curitiba. A paisagem de Mananciais da Serra tem uma história. Essa história pode ser classificada em 4 períodos, 4 fases. A fase anterior a 1500, né, que remete ao período anterior da chegada dos europeus à América e, portanto, remete aos povos originários que viviam aqui nessa região. E são bastante os vestígios deixados por eles, incluindo casas caigangues subterrâneas em todo o entorno de Mananciais da Serra. A segunda fase, ela é marcada de 1500 a 1904. Nesse período, é um tempo em que as represas ainda não existiam naquela paisagem. Então, aquele é um espaço em que as pessoas viviam em forma de faxinais ou comunidades tradicionais, e esse local também era cortado
por caminhos coloniais, como o Arraial e o Itupava. A terceira fase da paisagem de Mananciais da Serra vai de 1904 a 1979. Nesse período, a paisagem já tem as 17 represas ali. O sistema de abastecimento de água de Curitiba é todo captado naquela região até 1945. Porém, desde a década de 1930, houve a construção de uma casa de bombas na região. Em 1979, essa região é completamente modificada. É feita a inundação para a barragem do Caiguava, que se chama Piraquara 1 hoje. Hoje está debaixo d'água. De 1979 a 2020, nós temos a paisagem atual. É uma paisagem que é reconhecida como de extrema relevância, porque abriga mananciais importantes, como a Piraquara 1. E em 2018, foi construída também a represa Piraquara 2. Porém, a represa Piraquara 2 fica um pouco mais distante da região de Mananciais da Serra. Então, é uma riqueza em termos ambientais, culturais e também históricos, do patrimônio histórico, porque ali se encontra todo esse aparato do começo do século XX e que conta a história do abastecimento de água de Curitiba. Seguindo, então, o objetivo inicial, que é observar a transformação da paisagem através da marca da Estrada da Invernada, nós vamos nos manter neste período aqui. Porém, para encontrarmos a invernada, nós vamos caminhar por muitas fontes que foram produzidas a partir de 1904. A primeira fonte que nós vamos observar é o relatório de 1904. O relatório foi apresentado ao presidente do estado do Paraná, o governador Vicente Machado, e nesse relatório é explicado os motivos pelos quais Curitiba precisava construir o seu sistema de abastecimento de água e de esgoto. Dentre as justificativas, encontra-se a justificativa sobre o porquê a água seria captada lá em Mananciais da Serra, a 40 quilômetros da cidade aqui de Curitiba. Esse relatório, ele nos traz uma visão de natureza, que é a visão do mito da natureza intocada. É uma visão muito característica das populações urbanas do final do XIX e do século XX também. O Chichorro Júnior, que era o secretário, ele descreve a água e Mananciais da Serra da seguinte forma: quanto à qualidade, a água com que vai ser suprida Curitiba é a melhor que aqui se pode obter, derivada da Serra do Mar e de seus contrafortes, onde correm terrenos não habitados, aqui deslizando suavemente, ali precipitando-se em belíssimas cascatas. Ele segue dizendo que o local é de terrenos montanhosos e não habitados, cobertos em parte de vegetação selvagem, em partes nu. À primeira vista, nós podemos ser enganados pela fonte. A fonte está nos dizendo que Mananciais da Serra é um paraíso, e por isso a água de lá é a melhor que Curitiba poderia ter. Quando nós vamos olhar outra fonte, nós nos deparamos com algumas informações que não coincidem com a definição de Mananciais da Serra e da sua água feita por Chichorro Júnior. Essa planta é a planta da região dos Mananciais da Serra. É uma planta extremamente importante para a pesquisa, porque foi através dela que eu consegui identificar que a região de Mananciais da Serra, que foi desapropriada a partir de 1904 para a construção das represas, tinha proprietário. Então, esse mapa aqui mostra a divisão dos terrenos, incluindo o nome dos proprietários
e as suas medições. Inclui aqui todas as represas, inclui os rios, inclui também a estrada de ferro, inclui a casa de bombas, que é de 1930, ou seja, é um mapa completo daquela região até 1929. Mas aí, então, eu fui em busca desses nomes, eu fui em busca dessas pessoas. E encontrei no acervo da Sanepar, que é a nossa companhia do estado do Paraná, uma documentação cartorial. Aqui, esse slide é um pequeno exemplo, porque a documentação de desapropriação, ela foi juntada pelo Departamento de Águas e Esgoto, e essa juntada de documentação foi feita nos cartórios da região, e ela traz um conjunto de testamentos e inventários que me mostrava toda a vida daquelas pessoas até 1904, até os seus terrenos serem desapropriados, porque nem todos foram desapropriados em 1904, alguns foram posteriores. Então, ali, eu consegui encontrar vozes, encontrar pessoas, encontrar experiências, encontrar essa população tradicional que vivia em forma de faxinal. Eles eram pequenos agricultores, pequenos comerciantes, e possivelmente se fixaram naquela região, e possivelmente os seus antepassados se fixaram ali naquela região para encontrar ouro. Como não encontraram ouro, se mantiveram por ali. Dentre essa coleção de documentos da desapropriação de Mananciais da Serra, eu encontrei essa planta. É uma planta de 1880. Nessa planta tem as referências aqui que existe mato em pé, terreno aproveitado, marcos, as árvores testemunhas para as medições, o nome do proprietário. Aqui, nessa descrição, notem, é uma posse de campos de criar e terras de cultura. Ou seja, aqueles proprietários que estão demarcados naquele mapa de 1929 não eram somente proprietários. Essa planta nos diz campos de criar e terras de cultura, nesse lugar denominado Barra do Caiguava, propriedade do Luciano de Costa Pinto. E aí eu volto ao mapa de 1929 e encontro uma inscrição que diz aqui em cima, ó, Estrada do Luciano. Aí voltamos aqui, Barra do Caiguava, Luciano da Costa Pinto. Possivelmente a estrada mostrada aqui é a estrada do Luciano. Então, a Barra do Caiguava era por aqui. Temos uma represa que se chama Caiguava. Caiguava e Caiguava Velha, que também fica nessa região. E assim vamos montando o quebra-cabeça. Represa do Carvalho está aqui para vocês se localizarem. Só que aí tem uma outra inscrição muito interessante. Estrada da Invernada. E vejam que é um bom pedaço de estrada. Voltamos aqui, tá lá. Estrada da Invernada. Além de todas essas indicações da Estrada da Invernada, tem uma marca na Floresta Atlântica, que é um descampado. Um local onde não existem grandes árvores, é um local que não se assemelha em nenhum aspecto com o entorno dele. Esse local está muito próximo de Mananciais da Serra, como vocês podem ver aqui, a represa do Carvalho. Aqui está esse ponto descampado na floresta. Aqui uma outra imagem, a represa do Carvalho, e aqui esse descampado. Nessa região existem muitas pessoas de diversas especialidades que fazem pesquisas ali. Eles ficaram muito intrigados com aquela marca ali e começaram a desconfiar que essa marca, esse descampado, poderia se tratar de um pedaço da Estrada Velha da Invernada. Então, eles saíram em uma expedição
no ano de 2008, para tentar encontrar, chegar até esse lugar. E o local dela é completamente improvável para uma estrada diante da floresta que ali existe hoje. O Júlio, como é um arqueólogo, geógrafo que trabalha com caminhos coloniais, ele resgatou uma citação do Estrela Moreira, que diz que a estrada da Invernada seria uma conexão entre dois caminhos antigos coloniais que passam ali pela região de Mananciais, que é o Arraial e o Itupava. Essa estrada da Invernada, ela seria um desvio para não pagar o pedágio que tinha naqueles caminhos. Então, caminhando na floresta, eles repararam que muito próximo da coordenada geográfica da onde está aquele descampado, existia uma árvore que estava muito reta para aquela região, muito reta para aquela densa floresta. Era um pinheiro. O pinheiro já não é uma espécie endêmica da área de Mananciais da Serra. No relato deles, apareceram tufos de capim grosso, saíram em uma clareira, haviam encontrado um pedaço da estrada da Invernada. Um ambiente completamente fora do contexto dessa floresta regenerada. Uma marca humana fincada na floresta. E aqui, pensar que tinha gente morando, relações de vizinhança, viajantes que passavam, subiam e desciam a serra, ou seja, um lugar completamente habitado. Um paleoterritório que guarda a marca de um tempo passado. E que esse tempo passado só pode ser comprovado mediante a interdisciplinaridade e a conversa entre as disciplinas e, principalmente, pela busca de marcas humanas na leitura da paisagem. Aqui a vista da estrada, de um pedaço da estrada da Invernada, vista do alto do Morro Pelado, na Serra do Mar, fotografia do Lineu Filho. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado instigados a continuar a conhecer mais sobre a história ambiental. E aqui, para finalizar, a vista desse pedaço da estrada da Invernada, que pode ser comprovado a partir da leitura da paisagem, a partir dessa marca, desse vestígio da paisagem, em conjunto com a análise de fontes oficiais, que é o trabalho do historiador. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuamos com os tópicos 4 e 5.